Olá, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz aqui em estar participando do podcast da FAIT. Olha só, que ótimo, que beleza, estamos aqui então. E Wesley, para quem não te conhece, para quem conhece também, como que você se apresenta para as pessoas e o que você faz? Eu sou filho do Mota, hoje sou diretor administrativo e financeiro ali do grupo em si, que envolve todas essas empresas, mas eu também sou diretor-geral de 14 cidades do estado de São Paulo, da Motanet, e também sou gestor da qualidade e auditor da fábrica da Pelebras. Então tem algumas funções ali, e não é porque é filho que o trabalho é mais fácil, é árduo também ou até mais. Tem que trabalhar também, né? Tem que trabalhar. E quais foram os principais desafios, o aprendizado ao longo do caminho? Porque assim, o pessoal acha que por você ser filho do Mota, então de repente você tá ali mais por um parentesco do que pela qualificação, né? Fala um pouquinho aí desses desafios. O desafio foi grande. Meu pai me criou para mim ser um empresário. Então, desde pequeno, ele falava que eu tinha que sair, estudar e correr atrás e montar minha própria empresa, porque valia mais a pena ser empresário do que ser CLT. Então, desde da minha juventude, eu sempre tive que eu ia ser empresário, talvez não sabia muito certo aonde na área. Sempre gostei muito de robótica, mecatrônica, mas ainda não tinha específico o que iria fazer. E conforme o crescimento ali da Motanet, eu iria fazer projeto de rede, engenharia para projetar para provedores. Só que quando eu tinha uns 17 anos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, ganhei uma bolsa de estudos. Fui embora para mim fazer minha faculdade e voltaria depois de formado, porque eu nunca tive vontade de morar fora, sem passar um tempo. Mas eu fiz essa bolsa, consegui, fui sem falar nada, aprendi a falar lá no local, fiquei fluente. E nisso que eu fiquei 7 meses, meu pai me pediu para mim retornar, para mim voltar a trabalhar com ele, para assumir a empresa. E nisso tivemos um desencontro ali, onde eu falei que eu não queria, porque eu não queria ser o filhinho de papai, assim como ele tinha falado. Queria trabalhar, queria conquistar os meus sonhos, e ele falou, não, agora chegou uma hora que a empresa cresceu e em vez de eu confiar em outro de fora, eu quero confiar em você. Então eu quero que você volte. E eu trabalhava já desde os 10 até eu ir embora. Então, trabalhava meu período, estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, eu já tinha passado por todos os setores da empresa, conheci o processo. Nisso, eu voltei. Quando eu voltei de lá, eu repassei em todos os setores de novo, revezando tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Então, eu já tinha trabalhado em TI, já tinha trabalhado em suporte, a parte técnica eu entendia bem. A parte financeira, desde meus 16, eu gostava de investir. Então, eu já tinha uma experiência na parte financeira. E nisso que eu voltei, aí veio a decisão, né? Qual faculdade escolher? Aí ele fez uma pergunta para mim que foi a matadora. Você quer contratar um engenheiro ou você quer ser o engenheiro que vai ser contratado? Eu falei, eu quero contratar. Falei, contabilidade e administração. Aí escolhi a administração, iniciei o curso de administração. Logo após, no segundo ou terceiro ano, abri uma brecha no MEC, em 2019, onde contratei uma faculdade online e consegui fazer uma pós junto, uma pós-graduação. Depois, em 2022, o MEC corrigiu essa lei, não permitiu mais isso, mas eu consegui fazer minha graduação e minha pós-graduação. E um dos desafios da empresa, quando eu voltei, foi pela minha idade, que o pessoal já não me respeitava por ser muito novo, por estar assumindo um cargo de liderança. Eu fiquei um ano ali me preparando para mim poder assumir, depois que eu voltei. Assumi, então tinha alguns conflitos nesse sentido, por conta da idade, mas o pessoal sabia da minha capacidade, e meu pai, nem por ser filho do Mota, ele mandava o pessoal me respeitar, ele deixava. Então esses desafios assim fez com que eu amadurecesse mais rápido, tivesse mais paciência, resiliência. Isso me fez também crescer e conseguir assumir novas oportunidades, novas empresas do grupo, onde hoje eu posso ajudar ele, mas não somente porque eu sou filho, mas sim pela função que eu exerço ali dentro. Que ótimo! Tem algum detalhezinho, de repente, alguma curiosidade aí nesse choque de geração que você pode compartilhar com a gente? Olha, é legal porque quando você chega no começo, você tem vontade de desistir. Tua vontade é de, não, realmente vou seguir minha vida, vou deixar. Meu pai ele sempre foi muito duro e rígido comigo, mas isso eu vejo que me fez crescer muito mais rápido por conta dessa dureza, dessa disciplina dele. E
Essa curiosidade é que depois, quando passa um tempo, as pessoas elas começam a te respeitar pela tua capacidade e não mais pela tua idade. Então hoje tem pessoas mais velhas ali, com o dobro da minha idade, onde eu posso dar conselho hoje, que antes era algo que seria extremamente difícil, mas hoje é bem divertido, vamos dizer assim. Joia, que ótimo. Do seu ponto de vista, qual habilidade que você desenvolveu ali que você achou assim que foi um fator decisivo para você conseguir assumir todas essas responsabilidades, cheio de desafios, né? Que assim, provar o seu valor, provar o conteúdo que você estava agregando. Assim, qual habilidade hoje você consideraria que foi a mais importante nesse processo? Eu digo que eu tive um passo ali muito grande na habilidade de comunicação, como se comunicar com as pessoas, isso facilitou bastante. A habilidade de ser flexível a várias mudanças, então eu vejo que a humildade ali e a flexibilidade, ela te leva a alguns patamares que pessoas que não são assim talvez não consigam chegar, porque as pessoas elas veem que não tem problema elas chamarem tua atenção, não tem problema elas te corrigirem, não tem problema elas baterem de frente com você, porque você não vai responder, você vai ver que você está errado, independente se você está ou não, e vai procurar melhorar. Então eu vejo que essa habilidade me trouxe a oportunidade de conseguir mais negócios e ir evoluindo junto com a empresa mesmo. Certo, a comunicação. A comunicação e a flexibilidade. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também. Você teve na China, Itália, teve mais alguns outros países também que vocês negociam. Essa visão que você tem de negociar com culturas totalmente diferentes da nossa cultura aqui exige uma habilidade de comunicação, exige um certo nível de conhecimento das empresas. E como que foi esse desafio para você? Como que foi toda essa habilidade que você teve que desenvolver? Como que foi praticar isso nessas viagens internacionais? Foi algo assim bem desafiador. Eu lembro que eu tinha voltado do intercâmbio e eu estava melhorando o meu inglês, mas uma coisa é você falar o inglês ali para uma conversa de bate-papo, outra coisa é quando você entra numa conversa de inglês para negócio. Então, logo que eu voltei, meu pai falou: a gente vai para Itália porque a gente vai começar a vender lá. E nisso eu comecei a estudar sobre o tema que era do pellet, da Pelebras, no caso. Então eu comecei a estudar palavras que envolveriam negócio e envolveria pellet. Então, da parte fabril, então eu tinha que entender a parte fabril para que eu pudesse traduzir aquilo ali e entender do que estava falando. Não poderia apenas só traduzir. Tinha que entender para mim poder explicar para ele. Então, uma coisa é você traduzir, outra coisa é você entender e passar isso. E a primeira vez que eu fui, eu consegui traduzir, mas foi bem desafiador. Ele falou que eu tinha que melhorar, puxou minha orelha, mas eu vejo que isso foi muito bom para o meu crescimento. E na primeira vez eu consegui traduzir as negociações, ele estava definindo. E quando foi da segunda e terceira, isso foi evoluindo. E quando já foi na segunda e terceira, já fui mais confiante, fui mais tranquilo. Eu já tinha assumido a empresa, então minha habilidade de comunicação mesmo, de não ter vergonha, não ter timidez, já tinha melhorado. E aí você vai pegando aquela malícia de negócio, né? E essa malícia de negócio numa conversa é muito importante, porque você já sente se a pessoa está tentando passar você para trás, se ela não está passando você para trás, se realmente vai dar negócio, se não vai dar negócio, você consegue ver o caráter da pessoa ali numa simples conversa. E isso agregou muito. Então, hoje meu pai ele já fala, eu quero isso e isso, e ele nem precisa ficar traduzindo. Eu já vou lá, já negocio para ele, já levo algo mais pronto. Tem algum problema, eu já consigo resolver também. Então, o pessoal liga, cliente, negociação, problemas, assim, eu faço essa ponte para ele e acabo resolvendo ali uma boa parte dos problemas dele ali. Nessa primeira negociação aí, nessa primeira tradução, deu negócio? Olha, nessa primeira a gente foi para aprender, sabe? Então ali a gente estudou o mercado e tal, mas a gente acabou não dando negócio na primeira. Se aperfeiçoou. Se aperfeiçoou, e daí na segunda a gente já foi, que na primeira vez a gente foi com a fábrica sem inaugurar. A gente tava indo montar a fábrica. Na segunda a gente já foi com a fábrica inaugurada, então a gente já chegou vendendo. Foi assim, algo bem mais diferente, vamos dizer assim. Foi bem top. E essa entrada no mercado do comércio exterior? Teve muita dificuldade para conseguir documentação, toda essa parte burocrática que a gente sabe. Hoje você pode falar a questão de exportação, quantidade, se vocês exportam, quantidade de containers, alguma coisa tem? Sim, claro. Quando a gente entrou no mercado foi bem complicado, porque você envolve uma certificação chamada EMPLUS A1,
que é onde eu sou responsável da qualidade da fábrica e gestor dela, da qualidade. Então, você tem todo um procedimento, é como se fosse uma ISO 9001. Então, você tem lá, sei lá, 20 processos que você tem que seguir à risca. Então, tem que ter registro, tem que saber como que faz o processo de cada parte. Então, da fábrica ali, o procedimento todo dela eu tenho que conhecer de cabo a rabo para que eu consiga saber aonde ou qual lugar que está dando o defeito, ou qual lugar que, da reclamação do cliente, do registro da reclamação, se deu problema numa máquina, se deu problema na matéria-prima, ou se foi o fornecedor da matéria-prima, ou se foi no carregamento, ou se foi na exportação, para que eu consiga identificar esse problema. Então, ali foi um processo, onde eu tive que fazer um curso, nesse curso para virar o gestor. Aí foi a montagem dos procedimentos do 0 a 100 da fábrica, para daí aplicar e conseguir a certificação. Então, foi algo bem, assim, difícil no começo. Eu não entendia muito, mas ali quando você começa a ver a fábrica rodando, isso daqui eu uso para isso daqui eu uso para aquilo, fica mais fácil. E hoje ali a gente exporta em torno de 20 containers mês. A capacidade da fábrica hoje é de 100, 110 containers. Mas a gente não exporta, a gente exporta um pouco e vende no mercado interno também. Ah, que ótimo, porque é uma fábrica aqui, situada aqui no norte pioneiro do Paraná, em Sengés, né? Sim. E isso aí a gente vê que é um comércio exterior também fortalecendo aqui a economia da nossa região. Você, durante todo esse trajeto, com tudo isso ainda, você comenta que você teve um encontro com Deus, que o que fortaleceu muito também a sua base, que a gente conhece hoje a administração, que a gente trabalha saúde e qualidade de vida no trabalho, onde a gente trabalha o físico, o mental e a espiritualidade. Né? Quer comentar um pouquinho sobre isso? Quero, claro. Esse é o assunto que eu mais gosto de falar. Eu falo que foi quando eu estava com uns 18 para 19 anos. Eu sempre fui uma criança que minha mãe sempre me levou para a igreja. Então, até os 10 anos assim, mas tive algumas experiências ali com meus 14 anos, que eu queria comprar uma bicicleta, e eu lembro que eu orei para Deus, e eu não tinha um valor ali que era abaixo do valor da bicicleta, e o cara me ligou querendo vender pelo preço que eu tinha. Tive algumas experiências assim, mas eu sempre tinha vergonha de falar de Deus na escola, para os meus colegas. Eu não queria que eles soubessem, porque eu era o careta, enfim. E eu tinha vergonha realmente disso. E quando foi com uns 18 ali, 19, foi quando teve a pandemia, as igrejas fecharam, e eu acabei tendo um afastamento da presença de Deus, vamos dizer assim. Nunca bebi, nunca fumei, mas mesmo assim eu não estava mais frequentando, não estava mais buscando como eu deveria. Mas eu vejo que isso foi um divisor de águas, porque eu estava trabalhando bastante, virava à noite, às vezes trabalhando, foi bem no começo da fábrica, então saía da motonete, ia carregar container de empilhadeira, pilotar máquina. Então eu sempre gostei de fazer de tudo, e era mais, às vezes, até por hobby do que realmente pelo trabalho, porque tinha gente para fazer aquilo, mas eu, por exemplo, empilhadeira eu achava legal pilotar e ficava lá. Teve um dia que eu virei à noite carregando, porque nesse dia em específico não tinha gente. Então, nessa que eu comecei a trabalhar muito e tal, e estava meio afastado, eu comecei a ter uma crise de ansiedade. E então eu já tinha assumido bastante responsabilidade, inclusive a fábrica, nesse processo de montagem, os problemas que davam ali, a Motanet como um todo. Então, teoricamente, para um jovem novo, era muita coisa. E aí, nessa crise de ansiedade, eu comecei a estudar inteligência emocional. Eu não fui buscar Deus. Muitas pessoas, quando tem algum problema, vai buscar Deus. Eu fui estudar inteligência emocional. Nessa que eu comecei a estudar, eu comecei a comparar a minha vida há um tempo atrás com aquele momento. E eu fiz alguns cortes na minha vida, como algumas músicas em geral, acabei cortando tudo. Facebook, Instagram, porque quando eu era mais novo, até meus 16 anos, eu não tinha nenhuma rede social. Aí eu criei quando eu fui embora e voltei e fiquei com a rede social. Nisso eu excluí todas as redes, e nos 15 primeiros dias minha ansiedade piorou. Só que depois desses 15 dias, minha ansiedade começou a melhorar e tal. E quando foi um mês certinho, eu deitei na minha cama, dormi. Eu tinha mania de ficar andando em roda no meu quarto, assim, ia dormir muito pouco. Aí eu dormi, e quando você se esvazia das coisas que não pertencem a Deus, automaticamente quem entra é Deus, né? Então, como eu falo, você tem que abrir espaço para Deus entrar na tua vida, né? Então, abrir espaço é você se limpar daquilo que não agrada a Ele. Então, eu entrei, depois de 30 dias ali, eu entrei no meu carro e deu a vontade de colocar um louvor. Eu lembro que comecei a me arrepiar, a presença assim de Deus. E eu fiquei naquilo, o que será que é isso, né?
E fiquei o dia inteiro pensando naquilo ali. Chegou de noite e eu me arrepiei. Falei, nossa, é o Espírito Santo, né? Fiquei 2 anos afastado ali, por conta de trabalho, por conta de colocar outras coisas em primeiro lugar. E com isso ali, isso me prejudicou, né? Então eu quero sentir a presença de Deus, quero voltar, quero gritar e tal. E nessa que eu fui, pedi isso pra Deus, foi no final de semana, fui numa igreja diferente, eu senti muito a presença de Deus. Eu chorei, eu gritei na presença de Deus, foi algo que eu queria. E ali Deus me mostrou o propósito que Ele tinha pra minha vida. E desde então, a minha meta de vida mudou, que era de ganhar muito dinheiro para ganhar muitas almas para Cristo. Então, assim, falar da presença dele. Porque eu vejo que hoje o que as pessoas mais precisam, quando elas buscam bebida, quando elas buscam outras coisas, elas estão buscando Deus, estão tentando buscar preencher o vazio que só Deus preenche. Então hoje eu não tenho mais vergonha de falar, porque eu sei que o que as pessoas mais precisam é escutar sobre a palavra de Deus. Porque isso mais agrega a elas do que eu passo vergonha, vamos dizer assim. Então, assim, você consegue ver hoje que realmente nós precisamos estar com o físico, o mental, o psicológico, a saúde mental e a espiritualidade hoje todos em equilíbrio para que possa também a gente ter um bom resultado tanto na parte social, quanto na parte familiar, quanto na parte também do mercado de trabalho. Então tudo isso tem que estar em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio. Eu falo assim que hoje eu trabalho menos horas por dia, mas eu sou muito mais produtivo do que naquela época que eu estava trabalhando muito mais tempo. Mas por quê? Porque realmente o meu corpo está em dia, minha espiritualidade está em dia e minha alma está em dia. Então a alma são as emoções, né? Se as emoções elas estão equilibradas, você vai ir bem. Se tua espiritualidade está em dia, você tem um porquê você está fazendo aquilo. E se teu corpo está bem, é o que vai te levar e vai te movimentar para você estar trabalhando. Então é algo muito importante, sim. É algo que se as pessoas elas colocarem na vida delas, com certeza o resultado vai ser imediato, porque a espiritualidade, ela automaticamente já faz você cuidar do corpo e você cuidar das suas emoções. Porque, vamos dizer assim, a pessoa que ela não tem Cristo, por que ela está aqui na Terra? Porque depois que ela ganha dinheiro, depois que ela talvez tenha amigos, ela vai sentir um vazio. Que isso daí não vai preencher esse vazio. Então é algo que realmente é muito importante para que a pessoa seja produtiva e que ela consiga ter resultado aqui também. Certo. E se a gente for dar uma olhadinha hoje, então, por exemplo, na cultura da empresa hoje, você vê a importância da cultura hoje, do grupo Motanet, com todas essas empresas que a gente citou aqui, e os projetos sociais que vocês desenvolvem também, que a gente conhece algum dos projetos, assim, como que tudo isso está relacionado aqui? Pegar toda esse equilíbrio, a gente consegue visualizar na cultura da empresa. E justamente também reflete nas ações sociais. Como que está, então, a cultura do grupo hoje ligado com os projetos sociais que vocês fazem? Então, meu pai, o fundador, ele teve uma experiência quando era mais novo, onde ele ganhou um colchão de um rapaz, na época que ele não tinha condição, e isso refletiu desses projetos sociais. Então, isso veio na cultura dele e na cultura da empresa. E isso ele fortaleceu nas pessoas. Então, eu vejo assim que hoje a Motanet, muitas pessoas gostam de trabalhar lá. Gostam de trabalhar pelo ambiente que é realmente um ambiente familiar, onde as pessoas cuidam uma das outras, tratam como família, não é ali apenas só números e resultados. Não é, você entrou daqui para dentro, teu problema fica para fora, aqui não. Entrou para dentro, você entrou com o problema junto, vamos te ajudar resolvendo o que você tem na tua vida pessoal, para que a gente possa, seja um conselho, seja um abraço, seja na forma que a gente puder, te ajudar para que você esteja bem também e consiga entregar o melhor resultado, para que você também entregue um atendimento bom, para que você também comece a ajudar pessoas. Então, eu vejo que a Motanet hoje ela não só dá emprego, mas como ela também transforma vidas, para que essas pessoas também ajudem a transformar outras vidas. Então, aí reflete num conjunto todo. A cultura da empresa em querer ajudar pessoas, tanto seus colaboradores, porque isso reflete na sociedade em si, e também como as ações sociais, onde a gente coloca a mão no bolso um pouco para poder ajudar essas pessoas que não têm condição, desde um chocolate, desde um agasalho, um brinquedo. Certo, como tem a campanha, né, que vocês sempre fazem Sempre também, de fazemos. instalação, faz a doação. Exatamente. E como colega de profissão, né, administrador, atuando em várias frentes, vários modelos de negócio, como que você vê a importância hoje da tecnologia, da administração hoje, andar ali de mãos dadas com a tecnologia? Para uma empresa, você sempre tem que estar ligado no que está acontecendo.
Então, notícia, eu falo não notícia de reportagem de jornal, mas notícia realmente da tecnologia do que está acontecendo no mundo. Ela é muito importante porque tem algumas coisas, por exemplo, que a gente implementou na empresa esse ano, que eu estudei há 2 anos atrás, que era muito novo. Mas hoje, se você não implanta, que já é uma realidade, você já ficou para trás e teu concorrente passa na frente. Então, sempre está buscando notícia, está estudando. Essa questão da administração em si foi muito bom para mim. Isso me trouxe uma bagagem onde outros talvez não tenham essa bagagem. A minha pós também me ajudou muito, uma pós de gestão estratégica de negócios. Ela me trouxe ali sobre cultura empresarial, sobre como estar colocando uma cultura empresarial forte na empresa, estratégias de negócio. E essas estratégias, tanto que eu aprendi na faculdade quanto na pós, hoje eu estou conseguindo aplicar elas. E essas estratégias, elas dão toda a diferença. Então, por exemplo, você quer fazer a mesma coisa, mas às vezes a forma com que você fala para o teu colaborador, ela vai refletir na forma como ele vai reagir. Você fala para ele, eu quero que você atenda o cliente bem, mas você coloca uma comissão sobre quantidade, quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele vai atender o teu cliente, talvez ele não atenda com a melhor qualidade. Vai Então, se livrar do cliente mais ele vai rápido. se livrar do cliente mais rápido para ele tentar ganhar mais por conta da comissão dele. Mas será que se eu colocar uma comissão atrelada à qualidade do cliente, será que isso não vai refletir num melhor atendimento ao cliente? Vai. Então, a empresa ela tem metas diferentes do vendedor, do técnico, do cobrador, do que atende o cliente. Tem metas diferentes, mas todas têm que estar ligadas ao mesmo foco da empresa. Que é o foco. Qual que é o foco da empresa? É ganhar muito cliente. Não. É tratar bem os clientes. Qual que é o foco da empresa? Então, você tem que criar metas ali traçadas realmente no foco, mas ligadas desde os pequenos detalhes. Isso você consegue enxergar com experiência, com estudo e acompanhando a tecnologia. Porque assim, quando você fala em meta, quando você fala em foco da empresa, você não fala só na tecnologia que está vindo de equipamentos eletrônicos, você fala desde a tecnologia, da forma, da cultura geracional, das pessoas que estão trabalhando com você. Então, uma geração, ela trabalha de um jeito, a outra geração, ela trabalha de outro, e a outra também trabalha de outro jeito. Então, a primeira geração, talvez você não precise ficar cobrando para ele atender bem, ele já sabe como é a obrigação dele. A segunda geração já é a geração da mais velocidade, ela já quer um negócio mais rápido. A terceira geração ali é a geração que não quer nem olhar para a cara do cliente, ela quer chegar, pegar o celular dela, fazer tudo ali, não precisar falar com ninguém e está resolvido o problema dela. Então, você precisa entender com quem você está trabalhando, o público que você está atendendo. Então, tá ligado na tecnologia que está vindo, que pode te ajudar, as inteligências artificiais, os equipamentos novos, tudo isso faz com que você consiga acompanhar e não ficar para trás. Vocês foram pioneiros na fibra ótica aqui na região. Então, a empresa a gente sabe que vocês são focados em tecnologia. Podemos contar com alguma coisa via satélite vindo aí? Olha, é algo assim que realmente é algo que pode sim fazer diferença no mercado. Eu acredito que, como diz, o sol nasceu para todos. Eu não acredito que o satélite consiga substituir a fibra óptica, até porque quando você volta lá atrás, a tecnologia ela sempre está indo e voltando para trás. Como que ela vai e volta para trás? A gente começou nos cabos coaxiais. Então, os telefones entregavam no cabo coaxial. Aí foi no wireless 2.4, as antenas 2.4. Aí inventaram a 5.8. Na 2.4, você tinha ali um sinal mais forte, que é mais longe, mas pouca velocidade. Daí inventaram a 5.8, mais velocidade, menos distância. Depois veio a fibra óptica. Então a fibra óptica, quando a gente entrou no mercado da fibra, o pessoal tava chamando a gente de louco, porque era muito caro. Só que a gente foi o pioneiro e depois todo mundo teve que vir atrás. Só que a gente já tava na frente. E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, além disso, da fibra óptica, aí o que aconteceu agora? Satélite, 5G, 4G, foi do 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, já estamos no 6G. O 5G não quis pegar, mas já conseguiram acertar algumas coisas, acabou entrando no mercado. O 6G é algo que a gente acredita que vai entrar também. Só que volta no que fala, né? Por exemplo, quando veio a fibra óptica não acabou totalmente com 5.8 com 2.4. 5.8 e 2.4 entrando no roteador da tua casa. Então eu vejo que uma tecnologia agrega a outra. Então hoje o custo do satélite ele é mais caro. Pode ser que ele venha a ser mais barato, mas a entrega dele é de velocidade boa, mas o ping dele, o milissegundo dele,
já não serve para o cara, por exemplo, jogar. Se ele joga um RPG ali e ele precisa de milissegundo, que desde a tecla do teclado mecânico dele influencia num teclado normal, muito menos com o satélite ele vai conseguir ter a mesma qualidade de jogo, por exemplo. Então eu vejo que o satélite, ele sim pode sofrer uma oscilação no mercado, mas eu vejo que ele veio mais para agregar do que para prejudicar. Por exemplo, eu vejo que talvez ele prejudique nas operadoras. Por exemplo, a Starlink fez algo com a Apple, e nos Estados Unidos os iPhones que contribuem, que são vendidos pela T-Mobile, que é uma operadora de lá, ele já vem conectado com a Starlink. Então o cara não precisa ter chip mais. Só que provavelmente, por que o da T-Mobile? Porque a T-Mobile já fez parceria com a Starlink. Então nos celulares da Apple que são T-Mobile já vem com a tecnologia da Starlink. Então o cara tem internet em qualquer lugar no celular dele. Mas mesmo assim talvez não substitua a internet residencial da pessoa que ela vai ter lá. Até porque essas operadoras cobram por gig, não cobram por velocidade, né? Ótimo, respondeu com tecnologia, né, meu? É isso aí. Certo. O papel do administrador, hoje, nós temos que, então, até inclusive no nosso juramento, aí é o desenvolvimento, né, das empresas, das instituições, e nós temos visto que a empresa, principalmente o grupo Motanet, tem focado muito sobre isso, tem procurado exercer muito bem, e nós vemos isso pela quantidade de investimentos, de sucessos aí que vocês acabaram desenvolvendo, construindo, né? Com muito suor, com muito trabalho, pela qualificação, e a gente viu que vocês conseguiram sucesso na área empresarial. Para a gente caminhar para os nossos minutos finais ali, tá? Gostaria que você respondesse também, se fosse para você hoje aconselhar quem está entrando na área do empreendedorismo, que hoje em dia é uma solução para muitas pessoas, embora a gente sabe que muitas das empresas, eles não conseguem permanecer mais de 2 anos no mercado após a data de abertura, mas qual conselho você daria hoje para esse pessoal que está entrando na área do empreendedorismo? O meu conselho para quem está entrando na área de empreendedorismo é estudar muito, porque às vezes a gente acha que não, eu sei de tudo e ninguém sabe de tudo. A pessoa que é inteligente, ela sabe que ela nunca vai saber de tudo, ela sempre tem que estar buscando. Então, o primeiro é conhecimento. O segundo, o network que o pessoal fala, eu vejo que o pessoal gourmetiza demais o network. O network não é apenas você falar com pessoas que são muito ricas, com pessoas que... com Elon Musk, eu tenho que falar com Elon Musk para mim ter sucesso. Não. Muitas das vezes você tem que falar com a pessoa que está do teu lado ali, que nem é empreendedor, ela vai te dar uma dica que você não está enxergando. Então a comunicação, o network, mesmo as amizades que você tem, é algo que foi falado no Startup Day aqui do Sebrae, que eles falaram assim, não fica guardando tua ideia para que ninguém roube, porque alguém vai ter essa ideia depois e vai fazer. Compartilha e vai pedindo troca de opinião. Às vezes para a pessoa que você menos espera, que você vai compartilhar algo, vai compartilhar, essa pessoa te dá uma dica que você vai usar na tua empresa que vai te ajudar a alavancar. Quando você fala em 2 anos, a maioria das empresas falem, eu vejo que as pessoas elas já entram no mercado de empreendedorismo que vai ganhar muito dinheiro. E todo empresário sabe que o empresário ele trabalha muito mais que o CLT, ele tem muito mais preocupações e que o retorno não volta imediato. Algo que eu aprendi muito nesses anos aí de caminhada é que você deve sempre pensar no pior cenário possível. O que é pensar no pior cenário possível? Vou montar minha empresa, não vai vender nada nos 2, 3 primeiros anos, eu só vou ter que colocar dinheiro nela. Então, se eu tiver que colocar dinheiro nela e ela não movimentar, então, meu custo dela é R$2.000 mensais, então, vezes 24 meses, tem que ter 48 mil em caixa só para mim manter minha empresa aberta por 2 anos. E eu vejo que a persistência alinhada com, muitas das vezes, o propósito divino, aquilo que você tem ali, a tua persistência faz com que as coisas deem certo. Porque você, no momento que você já está ali, nesses 2 anos de caminhada, você vai errar, você vai perder, e com isso você vai ver, não, eu perdi aqui, agora eu não perco mais aqui. E com isso, quando dá os 2, 3 anos, parece que às vezes vira um estralo, é algo que parece que aconteceu da noite pro dia, mas você já está 2 anos ali lutando, e as coisas acontecem. E é assim na vida da gente o tempo todo. Então, não desista, pensa no pior cenário possível, estuda e troca ideia. Alguém vai te ajudar. Joia! Muito obrigado, agradeço
pelo ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho desse conhecimento, trazendo um pouquinho da sua história, trazendo todo esse conteúdo que nós conseguimos aqui hoje através de uma conversa. Acredito que levar muito conhecimento para as pessoas, uma visibilidade maior hoje de tudo que nós temos aqui, da riqueza que nós temos na nossa região. E gostaria de deixar então as considerações finais aí. Fica à vontade para você fazer as suas considerações. Queria realmente agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a você, para quem não sabe, o Ricardo foi meu professor, foi quem me deu aula de administração. Então ele é fera no assunto, sabe do que faz, um excelente de um vendedor. Gosto muito dele, a gente nunca perdeu o contato. E foi o que eu falei, tudo que você aprende, você agrega. Eu acredito que todos aqui na Terra têm um propósito para cumprir, seja no seu trabalho. Tem um versículo que fala que tudo que você for fazer, faça com amor, porque você está fazendo para Deus. Então você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Então tudo que for fazer, faça com amor. Busca descobrir qual que é o propósito de cada um. Eu acho que é o que faz sentido na vida da gente. E realmente agradecer, dizer para quem está entrando na administração, não desista, vai para frente. É difícil, mas é gostoso. E meu muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de trocarmos esses minutos de conversa aqui. O nosso tempo é curto e o nosso também é corrido. E aí, para os alunos de administração, então, fica aí a dica para vocês. Hoje estou conversando com o Wesley aqui, como ele mesmo disse, nosso ex-aluno do curso de administração. E eu gostaria de estar conversando com todos vocês amanhã ou depois do nosso podcast, porque a oportunidade está aí e o curso de administração 100% presencial da FAIT, educação superior com excelência, com aulas práticas desde o início, é o que vai fazer a diferença na vida de todos nós, com muito trabalho, com muita dedicação, porque até aproveitando os versículos bíblicos, né, a fé remove montanhas, mas a fé sem obra é morta. Exatamente. Aproveitando, deixar meu Instagram aí também, Mott2Wesley, M-O-T-T 2 Wesley, com W-Y no final. Com direito a espaço pro merchan também, tá vendo só? Lógico. Gente, muito obrigado, até mais.